Bom dia, pessoal. Olha essa usina nuclear aí, hein? Essa aqui é a usina nuclear, bicho. Essa aqui é louca, hein? Bom, é um processador FX 9590, acho que é isso mesmo, 9590, uma placa-mãe 990 FX Gaming da MSI. Bom, eu publiquei uma foto, né, um pequeno vídeo aí no Instagram para vocês há talvez uma semana atrás, que eu não sei como é que vai sair, quando vai sair esse vídeo. Mas e deu uma polêmica lá esse negócio, um monte de gente comentando. Por quê? Porque o cliente trouxe pra gente todas as peças, né? Placa-mãe, water cooler, processador, as memórias, placa de vídeo, enfim. Eu não vendi absolutamente nada para ele, até porque eu não faço venda. Então, a gente só montou, né? Ele trouxe tudo pra gente montar. Ele inclusive trouxe o gabinete, ele trouxe um gabinete acho até mais bonito que esse aqui, a fonte é embaixo e tudo. Só porque o gabinete é muito mal projetado, ele não aceita water cooler com dois coolers. Ele simplesmente ele só tinha uma saída de ar aqui em cima e mesmo assim, como a placa ficava bem em cima, o water cooler ele pegava na placa, né, no dissipador, ele batia aqui no dissipador da placa. Aí a gente falou pra ele, ó, tem procedimento do gabinete. Aí ele até perguntou pra gente o valor de gabinete, a gente passou inclusive um desse modelo, mas ele acabou pedindo na internet, obviamente que é mais barato, né? Tudo na internet é mais barato. Então ele comprou, demorou a chegar, demorou um tempinho aí e acho que uns 5 ou 6 dias úteis e a gente montou, né? Ele trouxe pra gente, hoje é quarta, ele trouxe na segunda-feira, mais ou menos meio-dia aí o equipamento. Começamos a montagem ainda na segunda-feira, só porque não deu tempo. E na terça, que foi ontem, a gente terminou a montagem. O SSD que ele usa, que tá atrás, né, obviamente, né, que o cable management aí ficou bonitão, né, tá excelente, não tenho o que reclamar, os cabos tudo escondidinho, tudo certinho. Então ele era virgem. Então a gente instalou o sistema, né, que foi um dos serviços que a gente fez, foi a montagem e instalar o sistema desse equipamento. Aí tá, bom, a história é que o cliente comprou todas as peças, né, e ele tá comprando as peças há 8 meses já, ele comprando pelo LX. Então ele comprou e foi guardando, até que finalmente ele comprou tudo que precisava e trouxe para montar. Aí ele trouxe, enfim, ele ficou apressando a gente o tempo todo, né? Assim, no momento que ele trouxe o equipamento, as peças e tudo, ficaram aqui, sei lá, uns 6, 7 dias úteis, mais ou menos, né? E beleza, né? Não deu certo o gabinete, a gente passou outro gabinete. Aí esperamos o prazo para ele trazer o gabinete. E assim que chegou, aí a pressa começou, né? E não, Getúlio, cadê? Sendo que tinha que montar, fazer tudo isso aqui bonitinho, né? Testar, a gente tinha testado as peças já, mas não tinha testado muito as peças, testado só um pouco, né? Assim, um pouco que eu digo funcionou? Ó, tá funcionando aqui, reconheceu as memórias, reconheceu a placa de vídeo, deu imagem, tá ok. Porque o teste, de fato, a gente ia fazer depois que montasse, né? Já que ele queria colocar no gabinete. Aí depois que ele trouxe o gabinete, aí a pressa começou. Aí não, Getúlio, cadê? Ligando ali, gritando com a Bruna no telefone. Aí é uma beleza, né? Mas o tempo que eu esperei aqui, 5 dias e tudo, não. Quando chegou o equipamento, Getúlio, cadê, né? Vamos lá. Bom, sei lá, aí instalou aqui, tá funcionando aqui ainda. Deixa eu até mostrar aqui, porque talvez o erro apareça, tá? Precisa fazer alguma coisa específica, Vitor? Não, né? Ele só trava. Do nada ele trava. Beleza. Vamos colocar um YouTube aqui, vamos ver se... Hã? Vamos colocar um videozinho aqui qualquer. Vamos colocar o UTC aqui, o UTC é bom. Deixa rodando aí, gente, enquanto eu vou falando, né? Essa propaganda aí. Ó, já? Não, travou não. Beleza. Tá, deixa rodando aí. Bom, aí começou a pressa tremenda, né? Então a gente montou, depois que montou, instalou o sistema. Depois que instalou o sistema, o equipamento começou a dar umas travadinhas. Travadinhas não, travadonas, né? Ele simplesmente trava, ele para, né? O mouse, ele tela, ele tem que ir no botão ali e reiniciar o equipamento. Bom, e o cliente estava com pressa, né? Aí a gente começou o teste de memória, testou a placa de vídeo, colocou outra placa de vídeo, também travou, colocou outra memória, também travou, colocou outro sistema, também travou. Tudo ele travou, né? O que leva a crer que é uma coisa mais séria. Mas aí, no momento, a gente testou a memória, fez o teste de memória em si, e o teste de memória, ele acusou erro. A gente limpou, colocou de novo, encaixou, isso já era ontem no final do dia. Aí, acabou que a gente entregou para ele, falou, ó,
resolveu, porque aí a gente limpou ali, o slot funcionou, passou no teste, ele não tinha passado no teste de memória, entregamos para ele. Bom, aí hoje ele já liga aí, antes das 8 horas da manhã, ligou aqui na loja, me entregou com defeito, não sei o que. Eu falei, beleza, traz aí, né? Vamos lá, sem problema. Bom, voltando, né? Deixa eu falar sobre a publicação. O pessoal falando sobre TDP, né? Porque esse processador realmente é uma usina nuclear, né? Ele além de esquentar bastante, ele consome muita energia e não é qualquer placa-mãe que roda. Eu olhei da Gigabyte, que eu acabei procurando o modelo errado, 990, e caiu na Gigabyte. A Gigabyte ela suporta. Obviamente, isso aqui é o mesmo projeto, deve suportar também, né? O mesmo projeto não, mas usa os mesmos chips, né? Chipsets principais aí, então ele deve suportar também mesmo sendo da MSI. Eu vou confirmar. O TDP desse processador é 220, né, de TDP, que é muito alto. Tá? Então tem que ter uma placa, obviamente, que suporte isso aí, que aceite esse TDP, senão ele vai dar algumas travadinhas. Mas pelo que eu vi, ele sim suporta, né? E isso aí acabou que gerou rebuliço. Não, isso aí não vai suportar, porque não sei o quê. Porque na publicação eu falei justamente isso. O cliente estava com pressa, fizemos a montagem, fizemos a instalação, marcamos de entregar ontem, entregamos ontem para ele, só porque não deu para fazer tudo que podia fazer, né? E principalmente porque as peças são usadas aí, ele comprou usado, não sei se ele testou ou não, acho que ele não testou, porque ele foi comprando por etapas, né? E acaba que pode ser que tenha algum problema, tá? Certo? Então, assim, ela voltou agora, né? Eu acabei de ligar, eu mesmo vou fazer aqui agora, vou dar uma olhada, ver o que é, tá? E... Bom, né? Aí é o seguinte, eu virei aqui pra mim, deixa ele fazendo ali que a coisa eu mostro. Bom, no balcão ali ele falou um negócio, assim, gente, tem coisa que entra no meu ouvido assim, ó, parece que é uma flecha, atravessa assim do outro lado, é um headshot, né, na minha cabeça quando eu escuto algumas coisas. Ele trouxe agora cedo, né, e agora de manhã mesmo ali, a Bruno estava atendendo ele ali, aí eu ouvi um negócio ele falando, né, que a gente obviamente cobrou para montar, para fazer isso aqui, porque foram, quanto tempo, Vitor? Umas 4, 5 horas, né, de trabalho mais ou menos, umas 4 horas de trabalho, tá, para montar isso aqui, testar não era a nossa função, tá, testar que eu digo testar a fundo, não era a nossa função. Mas testamos, o sistema sim, o sistema seria a nossa responsabilidade, apesar que o sistema é uma coisa padrão, né? Não tem muito o que fazer, a gente só instala, quem fabrica é a Microsoft, não somos nós, né? Então a gente só instala o sistema. Mas aí no balcão ali ele falou um negócio que... ele falou assim que pelo preço que ele pagou, o negócio está com defeito. A gente foi pago só para montar, só um aviso para o cliente, tá? A gente foi pago para montar, a gente não foi pago para consertar equipamento, até porque quem trouxe equipamento foi você, cliente, tá? Então, fico alerta, certo? Tem coisa, gente, que assim, você pode ofender de verdade alguém, entendeu? E isso é uma coisa que me ofende, porque o serviço que foi cobrado aqui foi para montar o equipamento, e a montagem, como vocês viram aí, está em perfeito estado, tá? Tá perfeito. Instalação segue um padrão, como eu já falei N vezes, é clonagem, não tem diferença, apesar que a gente testou outro SSD, pegou aqui mesmo, com Windows 10 também travou, deu problema, tá? Então, mesmo que fosse sistema obviamente, se fosse alguma coisa na instalação, garantia, sem problema nenhum, instala de novo, sem problema, tá? Mas não é sistema, tá? É alguma coisa relacionada às suas peças, então você não pagou nada para mim das peças, beleza? Fico alerta aí, tá? E uma coisa que eu sei como, assim, eu vejo um certo padrão, pessoal, que eu tenho que alertar para vocês. Um detalhe, o processador não está esquentando, tá? Não é a temperatura do processador, porque esse water cooler aqui ele refrigera muito bem. É uma coisa que eu vejo como padrão, né? E eu peço, possíveis clientes que querem mandar equipamento pra gente, por favor, não sejam assim. Por favor, não seja assim, porque dá merda, vai dar merda. Todo cliente que eu recebo aqui, que às vezes está me assistindo, é o primeiro vídeo que assiste, nossa, olha lá, eles estão mostrando, que a gente tem muito conteúdo na internet já, né? Tá indo para 500 vídeos já, né? Vai fazer 3 ou 4 anos, não sei. Então, assim, aí a galera me vê, tipo assim, gravando vídeo, mostrando reparos, mostrando que a gente consegue fazer reparo, que dá certo, que não é só trocar peça. Aliás, é trocar peça, né? Pecinha, né? Mas reparar de fato o equipamento, reparar de fato a placa. Ele piscou ali, eu olhei. Não foi nada não. Então assim, as pessoas que me veem a primeira vez, algumas
elas têm um nível de empolgação muito alto, né? Muito alto, tá? Sei lá, assim, eu de verdade não consigo entender, mas enfim, né? Eu não estou julgando isso. Então, a maioria das pessoas que mandam equipamento pra gente, sabe, vê a gente como salvador, as pessoas veem como salvador, como último recurso, como agora vai dar certo porque é a melhor empresa, não sei o que. Eu considero que eu tô, como empresa, eu tô acima da média. No geral, eu tô acima da média. Eu sou a melhor, nunca na vida eu sou a melhor, mas eu tô acima da média em questão de atendimento, qualidade, pós-venda, enfim. Então tem todo um esquema, né? Tem toda uma estrutura para eu dizer que eu considero que eu estou acima da média, tá? Só porque as pessoas que são empolgadas são as que mais me dão dor de cabeça. Porque assim, a pessoa igual isso aqui, ela mandou, olha que engraçado, esse cliente aqui, ele mandou equipamento pra gente, né, tudo desmontado pra gente montar. Aí eu publiquei no Instagram aquela besteirinha lá de perguntas, né, faça pergunta, faça não sei o que. E esse cara já mandou lá, vai gravar vídeo do FX 9590? Eu falei, não, geralmente eu não gravo vídeo, né, não, né, e aí eu até respondi, eu falei, eu tinha até começado a gravar, mas eu respondi pra ele, ó, cara, eu tinha até começado, mas pela sua pressa, eu não vou continuar a continuidade, porque no momento que eu respondi, eu estava até almoçando, e o procedimento de execução, de montagem, que não foi eu que fiz, já estava sendo executado para agilizar para ele, para agilidade, como eu já disse muitas vezes, é uma das minhas qualidades aqui. A maioria das vezes a gente é bem ágil aí em relação a tudo. Bom, começou isso aí, né? Primeiro, clientinho, beleza, né? Aí eu publiquei o vídeo do equipamento montado, né? Eu falei, ó, o cliente está com pressa, tá com o equipamento montado, só que não tinha dado erro ainda, eu publiquei o vídeo. Logo que eu publiquei o vídeo, ele já marcou, sei lá, umas 5 pessoas dizendo GTEC é melhor do Brasil, não sei o que, GTEC é melhor, deve ter um comentário que deve estar lá ainda agora. Mas ele foi lá e marcou umas 5 pessoas e disse, GTEC é melhor do Brasil, GTEC não sei o que, né? E falando um monte de coisa lá, eu falei, gente, tipo, não precisa dessa empolgação, né? Beleza. Aí, ok, né? Ok, marcou e tudo. Aí hoje, liga de manhã, já falando que entreguei com o mesmo defeito, e hoje liga falando que pagou um preço e me entrega com defeito, né? Pelo preço que ele pagou, entrega com defeito. Você entende? Gente, isso não é regra, aliás, é quase uma regra, né? Mas a maioria dos clientes que me veem com nós, Getúlio, você é fé. Gente, eu sou um cara normal, que a gente resolve problema. Inclusive, eu sou o cara que mostra que nem sempre resolve problemas. Eu não sei, eu não acompanho concorrência, de verdade, não acompanho. O pessoal me manda muita coisa, e o cara falou isso, falou aquilo, aí eu faço piada, mas eu não acompanho a concorrência. Eu tenho mais tempo, eu ganho muito mais aproveitando meu tempo com outras coisas, que não assistindo concorrência. Mas assim, até onde eu sei, até onde eu assisti a concorrência, que é acho que mais de um ano, né, que eu não assisto vídeo de concorrência, eu vi as pessoas só mostrando maravilhas, né? Chegou a placa aqui, não, é só o capacitor que tá solto, aqui é um capacitorzinho que tá solto, que faz nem diferença, a verdade é essa, no fundo faz nem diferença que é capacitor, é migué, né? Não sei o que, aqui ó, eu faço tantos BGA por dia, não sei o que, tudo dá certo, não sei o que, migué, né? Então, assim, a concorrência, pelo que eu sei, só fala balela, mentira, porque quer vender curso, não quer ser íntegro, não quer ser honesto, não quer ser verdadeiro. Eu me considero o único cara que mostra, e inclusive eu recebo patada por conta disso, né? Recebo xingamento, até ameaça eu recebo, por conta de mostrar essas coisas aí, mostrar a realidade, né? Não é ser pessimista nem nada, mas é a realidade, é simplesmente a realidade, nada além disso, tá? Não pode ter empolgação. Então, eu sou um cara que mostra a realidade e ainda assim os caras me veem como salvador. Aí o cara, assim, é engraçado, porque o cara vai lá, nossa, o cara é fã da GTEC. Não, normalmente o cara que é assim, ele só tá esperando uma oportunidade para tirar uma pedra e me arremessar. É isso. A grande maioria, assim, não são todos, obviamente, tá? Mas a grande maioria é assim. Esse cliente aqui chegou a citar no telefone aqui, porque eu atendi o telefone, que era antes das 8 da manhã, então quem trabalha antes das 8 da manhã sou só eu aqui, né? Então, era antes das 8 da manhã, aí ele mencionou o seguinte, ele falou assim que teve um cara
certamente alguma loja do Camelódromo aqui de Goiânia. Camelódromo é um centro, né? Deve ter em todo lugar, óbvio. Mas centro de coisa do Paraguai, tem coisa também com nota, mas a maioria é do Paraguai, né? Tem muita coisa legal, tem coisa legal também, mas muita coisa ilegal, né? Mais barato. Tem loja lá que é de peças sem procedência, né? Enfim. Aí falou assim que uma dessas assistências lá riu quando falou que ia trazer aqui pra GTEC. Riu, eu nem perguntei que assistência que é, não faz nem diferença, até porque de vez em quando eu vou lá no Camelódromo, né? Que eu tenho alguns conhecidos lá. E riu, né? Tipo assim, ou seja, é mais um hater, né? Mais uma pessoa aí que certamente tem alguma frustração e desconta nas outras, né? No crescimento das outras. Ó, piscou de novo ali, mas parece que não fechou ainda não. Tá, então assim, se você quer mandar equipamento, gente, no primeiro link tem a informação, o site onde você consegue mandar equipamento, né? Tem o site, aí no site você coloca o seu e-mail e lá você vai receber um e-mail com um procedimento para poder enviar equipamento. Mas antes de mandar, respira. Se você está empolgado, Getúlio, GTEC não, respira, abaixa essa empolgação, tá? Toma uma camomila, um chazinho aí, depois você manda, beleza? Como eu digo N vezes, eu não garanto que vai resolver, não tem como garantir que eu vou resolver o problema ou que alguém da minha equipe vai resolver o problema. O que eu garanto é o máximo de empenho, tá? E transparência total, mostrar o que está queimado, o que não está, se está mexido, o equipamento está mexido, a gente não faz questão de mexer, eu digo isso em vídeo, tá? Porque eu não quero equipamento que já chegou condenado aqui, lixo, tá? Então, abaixa a empolgação um pouco, depois manda equipamento pra gente, não entra nessa empolgação, porque, acredite, esses caras que tá um nível de empolgação muito alto, fala assim, nossa, GTEC não sei o que, você pede para avaliar, por exemplo, o cara vai lá e dá 5 estrelas, né? Depois, aí chega um equipamento desse, que apresenta um problema, aí que não tem nada a ver com a gente só fez a montagem. Na hora que dá o problema, o cara é uma assistência merda, 1 estrela, não vale nada, assistência bosta, não sei o que, o atendimento é ruim, a qualidade é ruim, é tudo ruim, passa a ser tudo ruim, beleza? Então, gente, eu sou só uma assistência que estou mostrando no dia a dia, nada além disso, tá? Eu Getúlio, estou representando só a assistência que mostra o dia a dia, com as falhas, os problemas com o cliente, problema com N coisas, né, com o equipamento, tá? Eu estou entre a cruz e a espada, né, basicamente, então, porque de todos os lados é cobrado, né, então, abaixa a empolgação, tá? Não entra nessa pilha aí não, porque ó, cheirinho de bosta, tá vendo? Sentindo? É isso. Bom, voltando ao computador, ele segue em teste, ainda tá no TC, então já passou um tempinho, né? 13 minutos, até agora não travou, tá? Ai, defeito intermitente, como eu te amo. Ai, vontade de botar fogo no meu pé, tá? Bom, eu vou começar teste mais pesado agora, que é necessariamente jogo, até porque isso aqui é um vídeo, eu queria só ver se ia travar mesmo. Mas o vídeo não é pesado, né? Para uma placa de vídeo dessa, que eu nem sei qual que é a propósito, mas ela já não é o problema, é R9 380, tá? Mas R9 380. Ela não é o problema, porque a gente já testou outro, como eu disse. Vamos ver, eu vou rodar um jogo bem pesado aí, o processador também é um processador excelente. Eu vou colocar alguns programas de medição, temperatura, né? Alguns programas de teste aqui antes de começar. E depois efetivamente começar o teste, porque aí eu vou ver tensão. Eu vou ver todas as informações importantes e pertinentes para ver se eu encontro esse erro intermitente que eu tanto amo, né? Falei errado. Olha aí, equipamento ainda em teste, ainda não fiz nada nele. Então a coisa que eu fiz foi tirar a tampa. Não deu defeito. Tá rodando um Dota aqui agora, né? Tô visualizando um jogo aqui. Detalhe, viu, gente? Deixa eu mostrar aqui, que eu não mostrei, né? Vou mostrar na BIOS. Eu encontrei algumas informações no site da MSI. Deixa eu mostrar aqui enquanto ele reinicia. Ó, peraí. No site da MSI, né, seria o site correto. Nossa, meu notebook, como sempre, a tela dele passando vergonha, né? Bom, como ele tem um alto TDP, né? Aliás, para processadores que tem um alto TDP, por favor,
saiba que ele tem algumas limitações usando algumas CPUs, né? Escolhendo essas CPUs. Então, colocar um termal adequado, né? Um termal, acredito eu que seja, ele está se tratando de uma pasta térmica. Aí tem lá, ó, o segundo, FX9590, tá? Mas suporta, tá? Mas suporta. Ele dá uma informação aqui, fala que para tomar um cuidadinho, né? Tomar um certo cuidado. Eu encontrei em um fórum também mais informações, vamos ver aqui. Alguém passando pelo mesmo problema, né? Ó, MSI, não sei o que, é compatível com o processador 9590, erro, MB, termal, enfim, né? Ficar perguntando. Aí o cara embaixo fala: não, 990 FXAGM não é compatível com 200 watts, né? 200 watts ou esses CPUs. Aí ele manda o link, que é justamente esse link aqui, tá? E na MSI tá falando, né, que suporta, mas tome cuidado com a pasta térmica que vai ser usada. Eu entrei na BIOS aqui, eu ouvi ele fazendo barulho lá, né, e eu apertei Del aqui. Enquanto isso, ó, tá vermelho, tá verde assim por conta do adaptador, tá? Que eu tô usando o adaptador HDMI. Olha a CPU, 28 graus Celsius, tá? Como eu disse, esse water cooler ele é muito bom, assim, né? Assim, ele consegue manter uma temperatura muito baixa, tá? No máximo desempenho aí chegou a 60 graus, se não me engano, 60 graus Celsius, que é muito baixo também para esse processador. Placa mãe, 43 graus Celsius. Eu fiz atualização de BIOS só por desencargo de consciência, a última do site, 1.4. 16 GB de memória, reconhecendo normal, tá? O processador ali, ó, 9590. E ainda não deu defeito. Desde aquela hora eu gravei o primeiro takezinho, eu desliguei ele, arrastei ele para cá para dar o espaço para mim aqui. E enfim, só isso, né? Fiz a atualização da BIOS também nesse processo, porque ontem não deu tempo, né? Ia enrolar mais ainda o cliente, então não fiz. Eu vou ligar de novo o Dota e vou deixar rodando, tá? Vamos ver se atualização de BIOS, sei lá. Mas o defeito não apareceu mesmo não, assim como ontem não apareceu, beleza? Então eu vou colocar a senha do cliente e continuar a teste aí, depois eu finalizo o vídeo. Pessoal, vamos lá, né? Sobre esse computador aqui, essa zica que eu vou trocando um socket aqui enquanto isso, então essa zica aí, né? Bom, o Vitor tá mexendo nela, ela travou depois que eu gravei o último take, passou 5 minutinhos, ela travou no Dota, assistindo um jogo no Dota. Resetei, travou de novo. O que eu sei que não é, temperatura não é, que o processador ele nem chega a aquecer. A placa também não, tá? Mas como a gente já tinha testado os slots diferentes da memória, você testou memória diferente também? Memória diferente tinha testado já, a placa de vídeo tinha testado, outro SSD também? Outro sistema não? Outro sistema ainda não. Depois beleza. não. Ah, tá, beleza. Então o sistema vai testar ainda. Só que o que eu vou fazer? Diferente de qualquer outro equipamento que normalmente eu faço aqui, eu passo o orçamento antes, né? Esse aqui é uma exceção, tá? É uma exceção à regra, que eu vou primeiro consertar para depois passar o orçamento, ou tentar o conserto no caso, porque vai com defeito na placa-mãe, ponte norte, né? Esquenta muito, né? Então assim, os VRM esquentam pra caramba, vai que é um problema nesse setor aí e na ponte norte, por exemplo, então não tem como consertar, mas a gente vai primeiro executar o reparo, depois eu vou passar o valor. Se o cliente aceitar ou não, aí já é uma outra coisa aí que eu tenho que tratar com ele, tá? Mas o que a gente vai fazer é isso, tá? A gente vai primeiro executar o reparo, por quê? Porque tem tanta coisa que pode ser um problema no processador em si, a fonte eu duvido muito, mas pode ser também. É muita variável, muita variável. Eu tô travado, né, ainda na linha de raciocínio que o problema está na placa-mãe, relacionado à placa-mãe, tá? Mas eu posso estar errado, né? Então ele vai desmontar aqui agora. Antes de mais nada, a gente não desmontou a placa, tá? Não tirou os dissipadores. Então o que eu pedi para o Vitor fazer agora? Ele vai tirar a placa-mãe, tá tirando todo a montagem, tá refazendo o trabalho que a gente de fato foi pago para fazer, para executar um outro reparo, certo? Então ele vai desmontar toda a placa,
e desmontar os dissipadores, conferir os termais, conferir pasta térmica, dar uma geral nisso aí, tá? E depois montar de novo, iniciar mais testes, ver se para de travar. Eu desconfio que pode estar relacionado sim, aqui esquenta pra caramba, mas é normal, né? Alimentar um processador desse, uma usina dessa, tá? Só para deixar claro, isso é uma exceção. Às vezes eu falo assim, tá contradizendo o vídeo. Sim, porque existem exceções, tá? Eu realmente eu não cobro para fazer orçamento e eu faço o mínimo possível para não mexer no equipamento do cliente, para fazer o orçamento. Aí depois que aprovado, aí sim eu vou executar, fazer todo o reparo. Nesse caso que é uma exceção, porque isso aqui foge um pouco a regra aí de funcionamento. Se eu passar um orçamento para ele, aí não a gente faz, executa o reparo, não é o problema, não resolve, enfim, vai dar muito mais dor de cabeça. Então a gente vai tentar o reparo nela primeiro, dando certo o reparo, aí eu vou passar o valor para ele. Pessoal, o Vitor desmontou aqui, tá todo original, né? Pelo menos isso, mas olha aí a placa como é que tá. Ela... sujeira. Olha aqui. Não dava pra ver, né? Porque tava com dissipador, mas olha a nojeira que tá. Lembrando, pessoal, a gente não lavou a placa, não limpou a placa, porque o intuito aqui era só montar. A gente foi pago para montar o equipamento. Olha como é que tá a ponte sul. Essa ponte norte aqui dá muito problema, eu já mostrei isso em N vídeos, tá? Ela esquenta muito, ainda mais tá próximo do processador que já esquenta. Essa ponte sul também esquenta. De verdade, a chance é muito grande de ser um problema na placa-mãe, certo? Mas ainda assim tá íntegro, apesar da sujeira, está íntegro, tá? Vamos ver aqui. A sujeira também, acho que é, vamos ver. Vou pegar uma pinça aqui. Deixa eu filmar antes de ir aqui. Nossa, tem... Nossa, que isso, cara. Nunca vi isso, não. Nunca vi isso. Cola, sei lá, bicho morto. Que é isso aqui? É bicho morto. O bicho torrou. Procurou um lugar quentinho. Aí ele não olhou o processador, achou que era um FX normal, achou que era um M3. Foi ligar, é tipo bomba nuclear pra eles aqui. Foi ligar e torrar. Caraca, velho, peraí. Bicho morto. Que bicho é esse, hein? Comenta aí, quem sabe. Deixa eu mandar pro Renato aqui, que o Renato é especialista em animais. Além de especialista em placa, especialista em animais. Olha aí, gente, que nojeira, tá? É um bicho morto aí que torrou instantaneamente ao ligar a placa, tá? Não olhou o processador, se fodeu. Bom, tá até íntegra, né? Eu não sei se eu lavo isso aqui, como a gente tá fazendo um reparo já, porque lavar, gente, é quando derramou líquido, tá? É prioritariamente quando derramar líquido. Caso contrário, não lave. Mas eu acho que eu vou passar para o cliente a informação aí, como é que tá. Vou falar para ele dizer que isso pode matar a placa, sim. Lavar a placa pode matá-la, tá? Pode acontecer. Nunca aconteceu aqui, mas pode acontecer. Então, vamos lá, né? A quantidade de fases, caraca. De fase não, né? De MOSFETs, né? De fase são as bobinas aqui, tá? É essa quantidade, né? E o PWM que define isso, obviamente, né? O PWM ele até suporta mais fases, enfim. Então, mas tá bem sujinha, tá? Essa pasta térmica aqui ainda é original. Vai limpar ela, tirar essa pasta térmica, colocar uma bonitona e torcer para resolver o problema, tá? Só queria mostrar como é que tá o estado dela, porque esse cliente aí, cliente empolgado, que um dia tem uma avaliação ruim aí da loja, pode saber aí que foi ele aí, porque, como ele mesmo diz, né, pelo preço que ele pagou, amigo, você pagou para montar o negócio, eu montei, ficou muito bem montado, a culpa não é minha, se tem defeito, tem mais defeito, eu não sou responsável não, beleza? Vamos lá, né, aqui também tá sujo ali das memórias, né, um negócio branco aí. Deixa eu encaminhar um vídeo para ele e ver o que ele vai decidir. Olha aí, o cliente autorizou lavar a placa, tá, agora sim tá bonitona, olha aí. Já ligou?
Aí é suspense, como é que fica? Limpou aí também, ponte sul, ponte norte. Aqui que tava cheio de sujeira. Lotado de sujeira aqui, cadê aqui? Olha aí, olha a diferença, né? Os VRMs, tá? E lavou você lavou certo, né? Você não colocou na pia só. Você usou a máquina pra secar? Não, né? É secador de cabelo, né? Secador de cabelo. Por que é secador de cabelo? Por quê? Fica cheio de mancha. Ah, tá, tá ligado, né? Ele tá ligado, o Vitor tá ligado. Ah, e obviamente virando a placa, tá? Sol também, cara. É, virando a placa assim, nunca na posição horizontal dela, sempre na vertical. Ah, enfim, já lavou, tá bem melhor. Dissipador também, limpou. A pasta térmica que fica não é Thermalpad, viu, gente? Não é Thermalpad, é pasta térmica. Nesses dois aqui. Vai colocar de novo pasta térmica, tá? Vai montar tudo certinho, vamos ver se resolve. Às vezes a sujeira só pode resolver. Tá? Não é como tá nos vídeos aí, que é só molhar com água na de torneira, mas ajuda isso aí que fez. Olha aí, agora a placa limpinha, trocou o Thermalpad. Você viu a temperatura da placa mãe? Chegou a ver. Depois você entra na BIOS e olha na placa mãe lá, porque na BIOS ela fala. Rodando DOTA de novo, tá? A placa não morreu, beleza? Já ok, já é um ponto positivo. Agora tá bem melhor, né? Vamos ver se isso aí resolve o problema de não travar. Lembrando que no primeiro teste hoje cedo, lembrando que tudo aconteceu no mesmo dia, viu? Eu nem parei o vídeo, né? Hoje ele retornou e tô até agora aí o dia todo. Agora já são 4h15 da tarde. Até agora, tá? O dia todo mexendo no equipamento. Ele foldou acho que 1 hora e pouco ali na minha mesa de boa, sem nenhum problema. Então, deixar em teste. Deixa rodando um pouquinho. Reinicia, olha a temperatura lá da placa-mãe e da CPU e já deixa ele em pé aqui para poder deixar rodando o teste, entendeu? Então pode demorar um pouco, né? Então o Vitor já faz isso aí, já deixa ele em pé e deixa o pau torando aqui, vamos ver se trava. O GPU também? Ó, travou já. Já travou. Acabou de travar. Não resolveu. Tá? Bom, vamos lá, deixa eu reiniciar, vou reiniciar ele aqui. Entra na BIOS aí pra mim. Vamos ver a temperatura, tava batendo 40 graus de placa-mãe. Bom, temperatura de placa-mãe não vai ser, tá? Pode ser outra coisa. Mesma coisa, 39, tava no jogo, 31 graus, então vamos colocar aí que tava na faixa de 40 graus Celsius, não é nem isso talvez, tá? Mas, enfim, temperatura continua estável ali, mas ainda assim tá travando. Bom, vamos lá, eu vou trocar o SSD, tirar o SSD dele, desmontar do outro lado lá, colocar um da loja aqui e mais uma vez rodar teste, vamos ver se a gente acha problema desse equipamento. Mais uma, placa de vídeo, foi feito reparo dessa aqui na loja, feito reparo, né, 100%, plaquinha do cliente que a propósito tem uma adaptation, né, quebraram uma pá aqui, duas, sim, né? E essa aqui. E quebraram, colaram e passaram até um esmalte para ficar bonitão. Tá? Tá com o nosso HD também. Vamos ver. Cadê? Tá em cima. Tá parafusado, nossa tá. Beleza. Tá. Certo? Mesmo assim, travou. Bom, o buraco é mais embaixo, né? Dá pra ver. O que a gente pode testar aqui é isso. Teria outro processador para testar, só porque a gente entra num problema muito mais sério. Mesmo se eu colocar um processador mais fraco aqui, ainda aí, vamos supor, não trava, né? Não para igual tá aí. O que vai acontecer? Não quer dizer que é o processador, pode ser ainda a placa-mãe, só que a placa-mãe não está sendo exigida como esse processador está solicitando a exigência. Tá esquentando muito? Pega o termômetro lá para mim, por favor, na segunda gaveta. Não tá esquentando tanto não, tava pior antes. Mais uma aí, como eu suspeitei, provavelmente ponte norte ou ponte sul. Tá ok, 46, vamos ver a CPU ali, se dá pra ver. 30 graus, né? Certamente tá aí, porque tá travado faz um tempo já. A bateria do meu celular tá acabando aqui, aí não deu pra filmar, ó. 46 graus, vamos ver a ponte sul, vamos ver se dá pra ver. Não vai dar pra ver, vamos ver ali. Ponte sul 33, ponte sul tá esquentando menos.
E VRM 46 graus Celsius. Tá que tá 47. Tá ok, tá tão ruim não. Depois da limpeza já troca. Já foi feita a limpeza, tá? Galera, é o seguinte, minha experiência me diz que isso aqui é defeito na placa-mãe, tá? Só porque para eu testar isso aqui, eu teria que ter uma placa-mãe igual e o outro processador igual. Não tem outra opção. Como isso aqui, travamento acontece por alguma falha de comunicação e o sistema ele trava por segurança. E ele só trava quando está sendo exigido. Apesar disso aqui não ter vídeo integrado na ponte norte ou na CPU, ainda assim é muito exigido desse equipamento, do conjunto como um todo. De verdade eu não tenho uma solução para isso aqui não. De verdade eu não sei o que fazer, tá? A resposta é não sei, porque eu não tenho ferramentas para testar isso aqui de forma correta. Ainda assim, né? Porque assim, eu tô pensando na solução, certo? Eu tenho que pensar na solução. Aqui, se eu pegar o osciloscópio, for medir pulso, for medir não sei o que, não vai fazer diferença, porque ele vai continuar travando. Então assim, eu tenho que agir. E agir, no meu ponto de vista, é rebalem, tá? Tirar essa ponte norte, porque eu desconfio muito dela, tá? Eu não acho que seja falta de TDP, né? De alimento TDP, entre aspas aí, mas eu não acho que seja falta de TDP na linha do processador. Enfim, né? Isso aqui teria que agir, teria que ter outra placa para não fazer nada agressivo, né? Igual eu falei. Para mim, agir seria. A primeira coisa que eu suspeito é essa ponte norte. Suspeito pra caramba nessa ponte norte. Mas qualquer teste aqui é muito complexo. Imagina eu testar, tipo, igual como eu mostro algumas vezes, né? Pressionando a ponte norte, porque se for algum contato, alguma coisa assim, pode resolver, né? Pode estar com alguma trilha, né? Alguma solda BGA, algum BGA cracker. Mas imagina ficar segurando isso aqui até travar, porque tá relativo, tem hora que demora, tem hora que é rápido, não tá seguindo uma sequência. O que dá para testar aqui foi testado, né? A memória já testou outra também, não resolveu, outro slot também não resolveu. Vamos fazer outro teste, Victor? Deixa só uma memória, só uma. Tem a que eu tinha pegado também pra gente Não, testar. dá dele mesmo, deixa só uma e vamos ver se vai travar. Mas de verdade eu acho que isso aqui é alguma coisa relacionada à placa-mãe. O processador é muito difícil, mas a placa-mãe é bem provável que tenha problema nessa bendita ponte norte aí, porque esses chips esquentam demais a conta. Vamos fazer esse teste aí, eu já volto aí para concluir esse vídeo. Fala pessoal, ó, que isso hein, ó o Breu na obscuridade, Getúlio na obscuridade. Tô indo embora já, né, agora são quase 7 da noite, tá? Bom, equipamento aqui, né, tá todo escuro aqui, não vai dar pra ver, tá? Seguinte pessoal, vou nem acender a luz não, tá, eu tô minha blusa de frio aqui já, né? Pegar a motona ali, ir embora. Motinha, né, na verdade. Acho que eu descobri o problema. Aliás, descobri o problema não, né? Também eu descobri o problema, mas eu acho que eu descobri a solução. Tá? Consequentemente o problema também, mas é uma solução meio pipipichu, sabe? Uma solução meio pipipichu. Então, eu acho que deu certo, eu acho que vai dar certo ali. Deu umas 5 horas da tarde mais ou menos. Aí eu falei, não, faz isso. Na verdade eu fiz, né? Eu fiz uma alteração lá. E desde as 5h10, eu acho, deixou em teste, rodou o tempo todo no jogo, já deveria ter travado. Mas eu não vou me animar, não vou me empolgar, tá? Eu não sou esse tipo de cara que fica empolgado fácil. Então, amanhã vai mais um dia de teste. Vamos ver, eu acho que tem solução. Eu vou contar o que é, tá? Não preocupa não. Mas ainda não, deixa eu confirmar se realmente deu certo, para não passar a informação de deu certo e não deu certo, beleza? Pessoal, quem quiser enviar equipamento, entra no primeiro link, tô com as chaves aqui, entra no primeiro link na descrição desse vídeo, lá tem informação, tem um site, né? E no site tem um local que você coloca o seu e-mail e também no site tem um FAQ, beleza? No FAQ tem as respostas que a maioria das pessoas já perguntam, tá tudo respondido lá bonitinho, inteirinho. Tá? Então quem quiser enviar equipamento, entra no site, coloca seu e-mail, tá? E vai ter alguns e-mails respostas com o procedimento para enviar. Simples, fácil, tá funcionando, tá dando certo desse jeito, um jeito muito mais prático, muito mais dinâmico, muito mais tudo, beleza? Até agora tá ok 100%, tá? Bom, acho que é isso, né? Valeu, amanhã eu tô de volta aí, amanhã é quinta-feira, beleza? Só podia ser sexta, né? Sexta é melhor ainda. É isso aí, valeu pessoal, até mais. Pessoal, olha aí, tá ligado aqui já, de um jeito que não atrapalha tanto, né? Porque tá fazendo os orçamentos aqui. Já montou de novo com a placa de vídeo do cliente, as duas memórias. O HD também tá com o do cliente, já tá montado já, certo?
Tá em teste há mais ou menos uns 20 minutos. Como eu falei ontem no videozinho, né, no final do dia aí, que no início da noite, né, aliás, que eu acho que deu certo. Mas vamos deixar em teste aí o dia todo, aí no final do dia eu gravo vídeo se por acaso ficar rodando. Vou deixar o dia todo rodando, eu vou testar outro jogo também, não vai ficar só nesse aí não. Esse tá o Dota 2, né, no modo espectador, né, só assistindo o jogo. Então, vamos ver se não vai travar, se ficar o dia todo aí funcionando. Eu achei o problema, certamente pode ajudar algumas pessoas, que eu vi muita gente falando que tem esse mesmo problema desse tipo de placa aí, né, esse tipo de placa e processador. Talvez resolva o problema em definitivo. Vamos lá. Olha aí, ainda funcionando, rodando. Ele tá com barulho. Vou olhar onde que é esse barulho, mas é provável que seja do cooler da placa de vídeo, né? Porque deu pra ver lá no outro take, né? Que colaram aí, né? Quebraram a letra e colaram. Vou sair do jogo. Até agora não travou, tá? Vou voltar no jogo aí. Vou fechar aqui. Tem um local aqui que informa, né? Que eu lembro que da outra vez eu precisei visualizar isso. Vamos ver aqui. Mostrar redes. Onde que é? Aqui, ó. Conexão expira. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui onde que o tempo que ele tá ligado. Ele tá ligado desde cedo, né? Desde o último take aí, eu tinha gravado, era 8h40, já tava 20 minutos ligado, agora já são 12h11. Cadê? Acho que é aqui mesmo, né? Aqui. Eu sempre me perco nesses lugares aqui da rede. Esse Windows 10 eu acho muito ruim, nossa, é muito ruim. Caraca. Falando. Mostrar redes. Nope. Compartilhar. Só tem essas opções aqui. Teve um que eu mostrei que tava aqui, mas eu não lembro. Aqui tá a conexão, né? Aqui, ó, acho que ele desconectou e conectou de novo. 10h27, né? Mas ele tá desde as 8h10, 8h20 da manhã ligado. Aí 8h40 eu gravei, agora 12h11 aí e rodando normal, tá? Bom, acho que resolvi o problema, né? Vamos ver. Continuar a teste aí, vou abrir aqui de novo. Continuar no Dota, já tinha fechado o Dota, né? Mas a gente tá com a HD do cliente, então acho que o cliente tinha pedido para colocar Steam. Então, ok, né? Mas a gente evita ao máximo instalar qualquer coisa no computador do cliente, até de teste, tá? Então, assim, a gente não instalou Heaven, não instalou nada disso. Mas a gente vai ainda efetuar alguns testes em jogos, onde ele processa mais. Mas lembrando, ele dava defeito muito antes disso, tá? Era muito mais rápido o defeito aí. Não ficava igual tá agora há 4 horas ligado já, sem nenhum problema, né? Não acontecia isso antes. Vou finalizar o vídeo, tá? Rodando o dia todo, não travou, a gente reiniciou algumas vezes aí para colocar o DVI, porque estava no HDMI, voltamos à placa de vídeo do cliente, enfim. Acho que no último take eu já tinha até mostrado isso já, mas rodando, já passou pro PUBG, né? PUBG. PUBG, não, é PUBG. PUBG. Tá rodando aí normal, não travou, momento algum. Reiniciei pra gente aí, deixa eu mostrar a solução que a gente achou pra ele. E esse aí eu tava quase desistindo, hein? Eu ia realmente desistir, falar, ó, se vira aí, tio, compra uma placa-mãe nova, que, como diria o Sargento Rocha, cada cachorro que lamba a sua... Obrigado, né? Não vou falar, não. É sargento, não, é capitão, acho, não sei, eu sei que é o Rocha da tropa de elite. Vamos lá. O que acontece? A MSI, ela informa que suporta sim com algumas, não restrições, né, mas com algumas observações. Então, é para rodar, é para funcionar. Porém, né, como a AMD sempre trabalha, sempre é destravado, né, aqui ele estava no FPS Frequency, né, na frequência FPS da CPU. Esse aqui é travado em 200, tá? E eu baixei para 190.
Foi basicamente isso. Isso faz com que diminua o TDP. Vai ter gente aí que está assistindo o vídeo que vai saber explicar melhor do que eu. Porque eu não sou especialista em processador, então não tem problema nenhum em dizer e nem faço questão de saber tudo também. Abaixou um pouco da frequência do processador e isso fez com que, no meu ponto de vista, a solução é que o TDP abaixa, consequentemente ela trabalha menos, com um pouco mais de folga, vamos dizer assim, já que é um processador extremamente grosseiro, né, de bruto, né, bruto. Então, graças a isso aí, ele não deu defeitos. O que a gente fez ontem, deixou meia hora em teste, foi quando eu gravei o vídeo ontem no finalzinho do dia, mas eu não queria acreditar muito nisso ainda, mas eu abaixei, né? Então aqui, ó, eu posso subir até 200, até mais do que isso, né? Fazer overclock, mas obviamente eu não vou fazer isso. O padrão é 200, tá? Então eu baixei para 190 e não deu mais defeito, tá? Então isso faz com que o processador trabalhe um pouco, a placa-mãe trabalhe um pouco mais de folga. Eu não acho que é um defeito do processador, eu acho sim que é um problema na placa-mãe, pela idade dela, né? A solda, como eu disse. Isso é bem provável estar relacionado à ponte norte, porque nessas arquiteturas antigas trabalha diretamente com o processador. Hoje o PCH cumpre essa função, mas nessa época, na época que essa 990 foi fabricada, obviamente a tecnologia não era tão avançada como é hoje, né? Então existem algumas falhas aí que a gente sofre as consequências dessas falhas até hoje, beleza? Então é isso, tá? Basicamente a gente mudou aqui e resolveu. A questão do lavar não resolveu, mas agora o cliente está com uma placa limpinha, tá? Do estado que ela estava, né? Tava deplorável, agora tá toda lindona. Vocês viram a temperatura ali, a temperatura dos VRMs, da motherboard, que, se não me engano, o sensor dela fica justamente na ponte norte, tava batendo 47 graus Celsius. E do processador 37, né, 30 e poucos eu acho. O processador tá ok, tá? Esse water cooler resolve muito bem aí a questão dessa temperatura excessiva desse processador, tá? Mas a placa-mãe, como ela só tem dissipador passivo, não tem nenhum ativo, ela vai dar uma esquentada mesmo. Mas 50 graus é ok, tá? É um tipo de peça aí, vou mostrar o nome do cliente, não. É um tipo de peça aí que acaba aguentando temperatura, tá? A longo prazo vai dar problema, como essa limitação certamente tem aí, mas ok, beleza? Equipamento pronto, tá? Eu vou finalizar ainda hoje, já reiniciei de novo aqui, deixa eu só colocar a senha para não mostrar o nome do cliente. Aí vai continuar os testes, agora são 5 da tarde, vai continuar os testes até 6 horas e até o cliente buscar, só que a gente vai fechar ele já, deixar tudo bonitinho e para quando o cliente vir buscar, só entregar para ele, beleza? Então é isso aí, valeu. Ó, resolveu, né? Pelo menos, eu tava quase assistindo ontem nesse mesmo horário e acabou que deu certo aí, uma solução, um downgrade, né? Na verdade, né? Mas resolveu o problema, o computador está estável, que é o que importa, ele estar estável e não travar. Bom dia, pessoal. Horário. Vai esquentando, aí eu vou melhorando um pouquinho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Complementando o vídeo de ontem, né? Acho que muita gente vai comentar, vai querer dar aula, vai querer talvez até me denegrir, né? Porque eu não sabia o que era FSB. Eu disse N vezes, né? Acho que nesse vídeo mesmo eu disse que eu mostro as minhas falhas e eu não tenho vergonha de dizer as coisas que eu não sei. Muitas pessoas querem, a famosa assim, né? Alguém para na rua perguntar informação, às vezes você não sabe, mas não, é ali, não sei o que, aí você vai dar um caminho completamente errado para a pessoa. E eu não sou esse tipo de cara, se eu não sei, eu falo que eu não sei, que eu não tenho problema em dizer que eu não sei, porque eu não sei de tudo, tá? Mas obviamente, como eu não sou um ignorante, eu sei pesquisar, eu sei aprender, como tudo que eu faço na vida, se eu não sei, eu aprendo. Aí eu pensei, eu falei assim, vai ter gente que vai encher o saco porque eu não sei o que é. Eu falei, deixa eu pesquisar isso aqui, por curiosidade também. Deixa eu pesquisar isso aqui. Fui lá e pesquisei, né, o que é FSB, que é Frontside Bus. Pra quem não sabe, gente, assim, aliás, acho que ninguém sabe, né? Eu comecei o meu primeiro computador foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente, né, no meu computador, depois de parente. Finalmente parente eu não mexo mais. Felizmente, aliás, de parente eu não mexo mais.
E o meu primeiro computador foi um Pentium. Pentium, não era Pentium 2, não era o MMX, não era Pentium, tá? Obviamente não fui eu que montei, né? Meu pai tinha me dado de presente. Eu conto no guiazinho, né? Que eu... Agora tá cedo ainda, ninguém chegou. Eu tô virando a câmera aqui que a Mariana tá entrando ali, né? E ela tá ligada que não pode aparecer, ó. Oi. Aí é o seguinte, não foi eu que montei, né? Meu pai me deu de presente esse computador, montado, obviamente, o monitor, não sei se o monitor era colorido, acho que era colorido na época já. E obviamente comecei a mexer nele, né? Assim, a abrir, comecei a futricar. Minha primeira experiência em mexer efetivamente foi nele, colocar a placa de vídeo, colocar aquelas Trident, né? Sem memória, né? Aí depois a gente podia encaixar a memória nela para ficar, sei lá, com seus potentes 256 bits, né? Alguma coisa assim. HD era bizarro, não lembro quanto que era o HD, mas era menos de 1 GB, enfim. E naquela época, para quem não sabe, o gabinete era aquele branco, né? Não era encardido, né? Ficava encardido depois, mas era aquele branco horrível. Se não me engano, eu não lembro exatamente o modelo. Não sei se ele tinha a parte que subia, né, para esconder a gravadora. Ele tinha tipo aqueles celulares, não era o flip, né? Aquele celular que sobe, sabe? Eu não lembro o modelo exato. No Nokia tinha muito desse celular que subia. A frente do gabinete era tipo isso, ela tinha uma frente que subia, uma portinha, né, que subia. E na frente dele tinha um leitor, né? Não era um leitor, na verdade, tinha um painelzinho digital, né? Com números, que você colocava ali a frequência que o computador estava trabalhando. E nessa época também os gabinetes tinham a função turbo. Nossa, meu braço está cansado já. Tinha a função turbo. E a função turbo ela dava um overclock. Para quem não sabe, não foi eu que montei, mas depois logo aprendi isso. Para quem não sabe, essa frequência do processador, a frequência que ele trabalhava, o bus, a gente configurava sempre na placa-mãe. Então eu sou da época que configurar computador, logo saiu o Pentium 2, que algumas placas já eram meio que automático isso, né? Mas para quem não sabe, antigamente configurava por jumper, né? Aqui, ó, era tipo isso aqui, né? Vamos ver se eu consigo mostrar, né? Jumper, tá? Tô com a câmera frontal, certo? Cadê aqui, ó? Era jumper, a gente encaixava o jumper, né? Obviamente essa placa aqui não tem isso, mas encaixava o jumper. Tinha uma tabelinha que a gente calculava o quanto de frequência que ele ia trabalhar e o fator multiplicador, quanto que era, tá? Então, assim, eu trabalhei muito nisso. Então quer dizer, aí você fala, pô, então você tem isso de cor? Não tem de cor, porque a minha memória ela é limitada, né? A de qualquer pessoa é limitada, tá? Então, obviamente, a minha memória ela guarda outras coisas mais importantes do que isso, mas na época aí eu aprendi isso e fazia isso, executava isso, né? Na placa-mãe lá e configurar. Inclusive esse computador meu, você configurava o LED também do gabinete, né? Na época o LED ele não ia até 0, se não me engano. Acho que era o primeiro dígito era 1, da esquerda para a direita era 1, aí depois os outros era o infinito, né? Porque aí você podia colocar qualquer número. Aí na época, além de eu fazer overclock nesse computador meu, não podia fazer muito, a gente não tinha muita informação. Eu lembro que eu consegui essa tabelinha no manual da placa-mãe que vinha lá, que você tinha que fazer a conta e tal. E um livro que eu tinha também, que eu já me perdi, um livro excelente que eu tinha que eu tenho até saudade dele aí, que explicava muita coisa, mas já se foi no meio das minhas mudanças. E eu fazia overclock nele, e naquela época também você não podia colocar qualquer valor, tá? Porque se colocasse um valor diferente do que ele trabalhasse, não digo de overclock, mas com fator multiplicador errado, dava problema, dava instabilidade no sistema. Daí ele não era tão flexível como os processadores são hoje, né? Que você coloca o número errado, ele, sei lá, vai ficar um número errado lá, um número ímpar, que não vai trabalhar exatamente naquele valor, mas o próprio processador e placa-mãe se adapta àquilo. Antigamente não tinha essa adaptação, a adaptação era ou fazer, não tinha outra opção. E eu até mudava o visor dele, colocava 199, quando você apertava turbo, o meu era 133, né, de MHz, e eu apertava turbo, ele ia para 166 original. Aí eu mudei lá o visor, fiz overclock também para colocar o valor que eu queria. Então assim, eu sou dessa época, tá? Eu entendo disso, só porque eu não decoro, porque não faz diferença. Obviamente o que eu pesquisei ontem sobre FSB, Frontside Bus, certamente eu vou ter na cabeça de agora em diante, porque é uma coisa muito simples, tá? E fácil de entender, fácil de compreender o que é.
tá? Então, mas eu não decoro essas coisas porque não tem necessidade, tá? É meio que inútil, né? A gente tem a memória limitada aí, então nem número hoje em dia a gente decora, número de telefone, né? De namorada. Eu não sei o de cor o telefone da minha mãe. Entendeu? É dessa loja que eu não sei o número de cor. Eu não decoro essas coisas mais, tá? Antigamente a memória era melhor utilizada, hoje em dia não. Enfim, Frontside Bus é na verdade a comunicação que tem a ponte norte, que eu falei ontem, apesar de não saber explicar o que era FSB, eu falei certo, né? De forma mais simples, bem simplista, aliás, mas eu falei certo. Ele é a comunicação, né, entre a ponte norte e o processador e também a memória, mas principalmente como eu configurei ali, deu para ver, é a comunicação entre o processador. Na verdade, é a carga, né, que ela transporta comunicando, tá? Aquele modelo ainda tem a ponte norte, como eu disse. Então sim, ele tá sub, não, na verdade não tá sub, na verdade ele, pela idade, né, como também eu disse, eu acho que ele está com alguma falha, né, na comunicação ali, e isso está acarretando esse problema de instabilidade. Antes que alguém fale, mas vai perder FPS, vocês viram rodando o PUBG lá, funcionou normal, estava ok, obviamente estava um monitor basicão, mas ele vai rodar bem. Pode falar, vai perder FPS, vai perder alguma coisa. Sim, pode perder, né? Eu não fiz a comparação ali, ele rodou bem, estava estável o sistema. Mas é um negócio, né? Para cada escolha, uma consequência. Então, assim, ou você tem um computador que vai trabalhar com um multiplicador, ou multiplicador não, com a frequência 200 MHz, aquela frequência que eu diminui, o FSB, ele é multiplicado para dar a velocidade do processador em GHz, tá? Então, eu não sei qual que é o fator multiplicador, eu não vi, mas deve ser alguma coisa relacionada a 220 e pouco, né? 23 mais ou menos, multiplicador por 23, eu não lembro, mas para dar 4.700 GHz, certamente é 20 alguma coisa. Então assim, chegou o cliente já. Vou ter que parar o vídeo. Então assim, só para deixar claro, ele faz transporte, então perde um pouco FPS, mas o que você prefere? Tá rodando o seu Counter-Strike, né, no modo competitivo e de repente cai, o computador desliga, você não consegue voltar a tempo, fica banido, ou perder, sei lá, 10 FPS que seja, e ter um computador estável? A decisão é óbvia, né? A gente não está numa corrida de FPS, numa corrida de desempenho. A gente só quer um computador que funcione, o cliente acredita que seja só isso o objetivo dele, né? E ali está funcionando belezinha, tá? Então é isso, vou finalizar o vídeo, chegou o cliente, eu vou ter que atender, beleza? Então, agora sim finalizei o vídeo, é uma explicação ainda simplista, só para dar um parecer aí, porque as coisas que eu não sei eu estudo, simplesmente assim. Vou lá e estudo, sem problema nenhum. Tenho a humildade de dizer que eu não sei e tenho orgulho de dizer que eu tenho a capacidade de aprender, beleza? Valeu!